Primeira análise hoje comigo e ao meu lado está a demógrafa Sônia Regina Perillo, pesquisadora da Fundação SEAD, que vai falar sobre o artigo que ela elaborou a respeito da migração na região metropolitana de São Paulo no início desse século XXI. É um artigo que traça o perfil sociodemográfico dos migrantes. Tudo bem, Sônia? Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Bom dia. Queria começar te perguntando como que foi feito o estudo que resultou nesse artigo. Bom, eu gostaria de colocar inicialmente que os estudos de imigração, eles acabam apresentando uma dificuldade inicial, que é a falta de registros contínuos das entradas e saídas de pessoas de determinadas localidades. Então, o que nós temos? Nós temos as informações que são provenientes dos censos demográficos. A cada 10 anos, a gente tem uma cobertura do que acontece com as entradas e saídas e pode fazer uma boa avaliação do fenômeno migratório. Nos períodos entre os censos, aí nós ficamos descobertos. Então, a ideia desse estudo partiu justamente para cobrir essa lacuna deixada pelo censo, para que a gente consiga acompanhar continuamente o que acontece com a migração nesses períodos. Nós tivemos um último censo em 2010 e agora a gente está utilizando uma outra fonte de informações, que é uma fonte alternativa, para tentar inferir sobre os caminhos da migração no início do século XXI. Então, o que foi utilizado como fonte foi a pesquisa de emprego e desemprego, que é uma pesquisa que é feita em convênio com a Fundação SEAD e o DIESE, e ela é uma pesquisa que teve como objetivo principal a análise do mercado de trabalho. Só que durante o conhecimento da pesquisa, entre os quesitos que ela apresenta, nós conseguimos levantar informações que são relevantes para poder captar algumas informações sobre imigração, como o tempo de residência das pessoas, o último local de residência, idade, sexo, e é com essas informações que nós trabalhamos e elaboramos esse estudo. Então, essa pesquisa, além das informações de emprego e desemprego, né, ela é formulada especificamente para isso, ela tem também um questionário que traz algumas questões que podem fazer com que haja uma luz a respeito desse tema da migração. Sim, a gente aproveitou essa luz e só para que a gente localize um pouco o potencial dessa pesquisa, ela é uma pesquisa que ela é feita para a área metropolitana, então nós estamos cobrindo a região metropolitana de São Paulo e nós, para esse estudo, nós utilizamos como o tempo de análise, o período foi de 2000 a 2013. E o que essa pesquisa vai nos mostrar? Ela consegue captar a entrada dos migrantes na região metropolitana. Em nenhum momento nós temos informações sobre a saída. Quem sai da região metropolitana está se deslocando para onde? Isso a gente não consegue captar. Mas se a gente tem uma ideia da entrada, se essa entrada vem aumentando ou diminuindo, a gente já tem meio caminho percorrido para o entendimento do processo migratório. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também dessa pesquisa é o potencial que ela tem por ser uma pesquisa contínua. Na Fundação SEAD, ela já vem sendo realizada há cerca de 30 anos que ela começou e nós temos informação ano a ano. No caso, abrindo os quesitos da migração, a gente pode ver ano a ano o que vem acontecendo com essa entrada dos migrantes na região metropolitana. As únicas restrições que se colocam é porque, como é uma pesquisa por amostra domiciliar, nós não podemos fazer algumas desagregações porque a amostra, de repente, não comporta. Mas a gente consegue vários cruzamentos para poder entender um pouco mais do processo migratório. Acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui, até para a gente entender os vários tópicos desse artigo. Qual que é a diferença para essa pesquisa entre migrante recente e migrante residente, Sônia? Então, nesse trabalho, nós consideramos, primeiro, assim, o que é para a pesquisa, porque a própria definição da migração, ela já envolve uma certa complexidade na própria definição. Para essa pesquisa, o que é o migrante? O migrante é aquela pessoa que sempre residiu na região metropolitana ou então aqueles que mudaram entre os municípios da região metropolitana. Citando um exemplo, se eu fiz um deslocamento de Osasco para São Bernardo,
para a PED, eu sou um não migrante. Então, todos os deslocamentos intra-regionais são computados como não migrantes. Então, o que seria o migrante para a PED? O migrante são aquelas pessoas que apresentaram como último local de residência outros municípios do estado de São Paulo, com exceção daqueles da região metropolitana, outros estados brasileiros e outros países. Agora, a gente tem tido uma mudança importante em relação a como a região metropolitana de São Paulo atrai, né, esses migrantes. E isso é um processo que vem acontecendo já há algumas décadas, né? Sim, só completando uma informação que eu esqueci na pergunta anterior, além do migrante e não migrante, nesse estudo eu privilegiei o migrante recente. O que é um migrante recente? É aquele migrante que está há menos de 3 anos na região metropolitana. Menos de 3 anos. Isso para que a gente tenha a informação atual do que vem acontecendo com a região metropolitana. Em alguns momentos eu até fiz algumas comparações com migrantes com outros tempos de residência, mas o enfoque principal é em cima daquele migrante recente. Agora, com relação a essa sua pergunta, na verdade, o que esse estudo tem mostrado, ele ratifica uma tendência que já vinha sido apontada desde a década de 80 pelos censos demográficos para a região metropolitana de São Paulo. Até a década de 70, nós tínhamos que a região metropolitana, ela recebia cerca de 2 milhões de imigrantes. Tá? Então, ela era uma área de grande atração de população do estado de São Paulo, do país. A partir dos anos 80, é que quando nós vimos pela primeira vez essa inversão de tendência. Então, houve uma desaceleração da migração no estado de São Paulo, a região metropolitana passou a apresentar um saldo migratório negativo, a capital também. Então, essa tendência, ela persistiu até o último censo. E com os dados da PED, nós observamos que entre 2000 e 2013, essa entrada de imigrantes na região metropolitana também vem apresentando uma desaceleração contínua. É importante a gente até observar aqui, vamos dar uma olhadinha na tabela 1 que está no artigo. A tabela 1 ela tem alguns dados a respeito da distribuição da população total, segundo condição de imigração e tempo de residência. Então, essa tabela ela vai começar mostrando aqui a população total. Vou pegar os números relativos, porque eu acho que fica mais simples a gente entender até quando a gente está falando em termos percentuais, né? E aí, quando a gente tem aqui a gente está com o gráfico 4, mas a gente vai pegar a tabela 1 antes, porque a tabela 1 está falando justamente desse primeiro momento que a gente está abordando, que é a distribuição dessa população total. E aí o que a gente pode observar aqui como destaque dessa tabela? A gente está vendo aqui em vários momentos... A gente está vendo aqui em vários momentos como que funcionou essa migração nesse período. A gente tem ela impressa aqui. Se a gente observa esses migrantes com menos de 3 anos de residência, o que a gente poderia observar aqui, Sônia, nessa tabela em relação aos dados desde 2000 até 2013? Justamente essa queda, essa desaceleração, né? Isso. Essa tabela, na verdade, ela é um retrato, ela mostra um diagnóstico. Eu focalizei alguns anos para a gente ter uma ideia dessa evolução e depois a gente pode ver num gráfico até essa informação contínua, ano a ano. De modo geral, eu diria que para o migrante total, a gente vê uma desaceleração. Nós tínhamos... Na região metropolitana, em 2000, cerca de 7.800.000 migrantes. Em 2013, esse número passa a ser 7.400.000. Ou seja, a migração que contribuía com 43,8% do crescimento da metrópole, ela passa a contribuir com 36,9% nesse período. E para o migrante recente, essa situação também se repete. Nós tínhamos um universo de 746.000 migrantes recentes no ano 2000 e em 2013 nós vamos ter um universo de 542.000, ou seja, em números absolutos, uma queda de 27% no número de migrantes recentes na região metropolitana. E só para poder exemplificar um pouco todas as outras informações da região, a gente fez um estudo desagregando para determinados tempos de residência, o migrante que está até 1 ano, 3 a 9 anos, 10 anos e mais,
todos eles apresentam a mesma característica de desaceleração da entrada de migração. Uhum. E a gente tem aqui o gráfico 1, que fala da distribuição relativa da população migrante segundo o tempo de residência aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente pode dizer, aqui é o gráfico 1, a gente pode dizer que houve uma faixa de imigrantes em que essa retração foi maior? Não, o que a gente vê, na verdade, continuamente do período 2000 a 2013, independente de ser um migrante recente com menos de 3 anos de residência, ou de 3 a 9 anos, ou de 10 anos e mais, todos eles apresentam uma desaceleração ano a ano da entrada de imigrantes ao longo do período. Agora, nesses que residem há menos de 3 anos, a gente teve uma retração de 27,3%, né? A gente está observando ali essa primeira linha, que é a vermelha, né? Um pouquinho abaixo dos 30%. Então, a gente pode dizer que nesses recentes essa retração foi um pouquinho mais acentuada. Um pouco mais acentuada. E aqui a gente tem também o gráfico 2, que vai falar sobre a distribuição dos migrantes recentes, né? Mostra até uma diminuição do peso relativo desses migrantes aqui na região metropolitana de São Paulo, está ratificando o que a gente mostrou no gráfico anterior. Os dados da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD mostraram então essa desaceleração na chegada dos migrantes recentes para a região metropolitana entre 2000 e 2013. Agora, quando a gente fala de grupos que tiveram aí esse dado mais importante, acho que nesse gráfico fica até mais claro do que no anterior, como esse com menos de um ano, né, que é o vermelho, é justamente o que mais se acentua, né? Isso. Então, aí a gente tem a gente pega todo o universo dos migrantes recentes e subdivide em vários tempos, que é o menos de um ano, 1 a 2 anos e 2 a 3 anos. Então, a gente vê que a participação desses migrantes de menos de um ano é a mais expressiva no começo de período e depois ela apresenta uma desaceleração mais acentuada comparada às outras classes de imigrantes. E uma coisa que é importante ressaltar é que, na verdade, esse migrante há menos de um ano é um migrante recém-chegado. Então, em algum momento, nesse período de um ano, é que ele vai passar por esse processo que a gente chama adaptação ou sobrevivência, para ele ver se ele tem condições de se fixar. Não conseguindo, esse primeiro ano é decisivo, a partir daí ele faz um processo de reemigração para as outras áreas. Por isso que é mais acentuada a participação no primeiro ano e depois a gente observa essa queda. É um dado importante esse desse período de adaptação. Agora, Sônia, quando a gente fala especificamente da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, a gente observa esses dados se repetindo em relação ao que acontece na região metropolitana? Sim, esse ponto é até importante ressaltar, que a gente não tem no trabalho em gráfico, mas a gente fez uma avaliação, porque quando surgiu essa desaceleração na região metropolitana, a primeira curiosidade foi o que acontece no município de São Paulo, que é a base de todo o movimento migratório, né, da região metropolitana, e o que acontece nos municípios também dinâmicos do ABC. Então, nós fizemos a mesma avaliação por tempo de residência e observamos que continua havendo uma desaceleração na entrada, inclusive tanto para o município de São Paulo quanto para os municípios do ABC, é uma desaceleração até maior, de cerca de 34% no número absoluto de imigrantes entre 2000 e 2013. Agora, por outro lado, a gente tem, apesar disso tudo, ainda a vinda de muita gente para a região metropolitana de São Paulo. E uma participação muito importante ainda, apesar dessa desaceleração, dos nordestinos. Eles continuam vindo bastante, né? Sim, os nordestinos, eles sempre tiveram um papel muito importante, né, na composição dos movimentos migratórios, quer seja para o estado de São Paulo, para a região metropolitana e para o município. E apesar dessa mudança de tendência da região metropolitana, eles ainda continuam apresentando uma participação majoritária na migração recente para a região metropolitana. Em 2000, nós tínhamos os nordestinos representavam cerca de 53% das pessoas que vinham para a região metropolitana. Em 2013, essa informação está por volta de 58%, ou seja, existe a composição para outras localidades, também existe uma procedência de imigrantes de outras localidades, mas o que chama a atenção, que é muito maior, são os nordestinos.
E nordestinos mais ou menos de que faixa etária? Quando a gente fala nesse grupo predominante que ainda vem bastante para cá, a gente está falando de que idade aproximadamente? Então, aí nós fizemos uma abertura desse estudo analisando realmente como é que era a distribuição etária. Então, não só dos nordestinos, mas de modo geral, da população migrante recente, o que nós encontramos é uma concentração muito grande de imigrantes entre 15 e 24 anos. Então, eu diria que são migrantes jovens, entre 15 e 24 anos. Com relação ao sexo, nós encontramos um certo equilíbrio no sexo, não dá para fazer um destaque, vem mais homens ou vem mais mulheres. É bem equilibrado, nós temos uma razão de sexo por volta de 98,5 homens para cada 100 mulheres. Então, não é uma diferença tão grande. E esses migrantes são mais, na maioria, procedentes da região Nordeste. É um pouco da caracterização geral desse imigrante recente que vem para a região metropolitana de São Paulo. Agora, acho que é uma hora interessante para a gente entrar no outro ponto da pesquisa, que fala desse aumento de imigrantes provenientes de outros países também. A gente tem aqui na tela o gráfico 3, que é da distribuição dos migrantes recentes segundo local de residência anterior. E aí eu queria que você comentasse esse gráfico, levando em conta, né, que a gente tem os migrantes de outros países representados aqui na cor verde, né? Isso. Então, esse gráfico ele reproduz um pouco do que nós estávamos conversando. Existe um aumento dessa migração de nordestinos. Existe, por outro lado, em termos de participação, uma redução de todas as outras camadas. Então, quando você considera como local de residência anterior outras regiões, exceto o Nordeste, a gente vê uma queda nessa participação. Quando nós pegamos outros municípios de São Paulo, exceto aqueles da região metropolitana, a mesma desaceleração. E o que chamou a atenção, embora não seja uma cifra tão significante, é que quando nós observamos a participação dos migrantes que vêm de outros países, ela era 3,7% em 2000 e 5,7% em 2013. Então, é claro que a gente tem que relativizar, porque vai demorar para ter uma importância maior na composição dos movimentos migratórios para a região metropolitana. Mas o que chamou a atenção quando nós pegamos os números absolutos é que quando nós avaliamos para todas as localidades, inclusive o Nordeste, em números absolutos, esse número cai. Os nordestinos eram cerca de 400 mil pessoas que vinham para a região metropolitana em 2000. E atualmente, em 2013, nós temos uma faixa de 414 mil pessoas. Então, houve uma queda nesse número. E uma queda nos migrantes de todas as outras localidades, com exceção daqueles que vieram de outros países. Nós tínhamos cerca de 27 mil pessoas em 2000 e em 2013 o dado é de 31 mil pessoas. É um crescimento ainda pequeno, de cerca de 12%, mas chama atenção numa análise porque é a única área que está apresentando em números absolutos, esse crescimento. E em relação à idade destas pessoas que vêm para a região metropolitana de São Paulo, oriundas de outros países, o que a gente pode dizer da média de idade ou da idade da faixa etária mais representativa desse grupo, Sônia? Então, aí vai acontecer um problema de desagregação da amostra. Como nós estamos tratando com uma amostra domiciliar, nem todas as questões a gente consegue explorar, porque a gente tem um limite de desagregação. Então, nós conseguimos avaliar a idade segundo condição migratória, mas a gente já não consegue descer ao nível de começar a cruzar para cada uma com essa especificidade. Mas tem um dado aqui que é bem ilustrativo, né, da situação geral, que em 2013 a região metropolitana contava com 542 mil migrantes recentes, dos quais 84,2% tinham menos de 40 anos de idade, né? Esse é um dado geral. Então, a gente poderia dizer que tanto no caso dos migrantes que vêm de regiões aqui do Brasil, como dos migrantes que vêm de outros países, tem um peso importante de pessoas em idade produtiva. Com certeza. Sempre a migração, ela acaba envolvendo motivos econômicos, né? A válvula propulsora desses deslocamentos populacionais. Então, já se supõe que essa população é uma população mais jovem em idade ativa. Tanto é que quando nós fizemos as primeiras inferências com o que foi possível desagregar, a gente viu uma grande concentração desses migrantes recentes até 40 anos de idade. Tá? Depois de 40 anos, a gente já tem participações bem menores.
Bom, a gente tem agora aqui o gráfico 4 na nossa tela, que fala da distribuição da população por grau de escolaridade, segundo condição de imigração e tempo de residência. Queria abordar com você essa questão da escolaridade dos migrantes nesse período de 2000 até 2013, que é o período de análise, né, a respeito do qual foi escrito esse artigo. O que a gente pode dizer em relação à escolaridade destes migrantes? Houve mudanças significativas? Então, independente da avaliação desse gráfico, o que eu poderia dizer, de modo geral, quando nós estudamos a escolaridade, nós fizemos uma avaliação para cada um dos, segundo condição migratória, para cada um dos grupos, seja para o migrante recente, o migrante há mais de 3 anos, ou mesmo não migrante, nós fizemos o cruzamento com a condição de escolaridade. E o que nós vimos é que existe um aumento muito grande da escolaridade entre 2000 e 2013. Então, o que a gente observa? Aquelas classes com menor nível de instrução, elas acabam diminuindo muito a participação de 2000 para 2013, enquanto os grupos que já têm um curso superior incompleto ou completo acabam aumentando bastante. E daí não dá para fazer uma distinção que isso é uma característica do migrante recente, é uma característica geral da escolaridade, né? Sim. Porque nesse gráfico, o que a gente tentou ilustrar um pouco é o momento 2013, como as coisas se comportam, mas o que está por trás disso é toda essa evolução. Por exemplo, quando nós consideramos essa classe de analfabetos e sem escolaridade, por esse gráfico a gente vê que do total de imigrantes recentes, 5,2% se encontram nessa classe. Só que se nós pegarmos o dado de 2000, nós tínhamos o dobro, nós tínhamos cerca de 11% de imigrantes, tá? Então, isso acaba se reproduzindo em todas as outras classes de imigrante. Um outro dado também que eu acho que é importante destacar, no caso da população não migrante, em 2013, a gente vê que praticamente metade dessa população, 49,4%, já apresenta um curso médio completo e superior incompleto. Então, é uma faixa bem expressiva. E com superior completo, isso se mantém também. Os não migrantes apresentam 21,7%, encontram-se nessa faixa de instrução. O que daria para dizer, de modo geral, nesse gráfico, que ele está mostrando que, em média, os não migrantes apresentam uma condição de escolaridade, são mais instruídos do que os migrantes recentes, do que os migrantes com há mais de 3 anos na região. Fica bem claro quando a gente observa as colunas vermelhas que representam ali os não migrantes. Certo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, essa redução da participação dos migrantes recentes que foi observada, né, nesse período estudado, ela confirma as hipóteses de projeções populacionais da Fundação SEAD, como está escrito aqui no artigo, e eu queria saber que projeções são essas, o que a gente poderia esperar para os próximos anos? Tá. Então, a Fundação SEAD, ela tem como uma missão realizar essas projeções de população para o estado de São Paulo, para as regiões e para todos os municípios e distritos do município de São Paulo. Então, é um compromisso que a gente tem, que a gente assume, e nós realizamos essas projeções até 2050. Aí, como elas são realizadas? Para a gente poder fazer a projeção de população, a gente tem que saber o que acontece com os componentes do crescimento populacional. Então, nós temos uma avaliação do que vai acontecer com a fecundidade ao longo do período, com a mortalidade e com a migração. Aí entra a dificuldade que eu coloquei no início. Para fecundidade e mortalidade, você tem um registro contínuo, você tem o registro civil que continuamente vai alimentando e você consegue ver como a coisa vai evoluindo. A migração, ela já não tem. Então, o que a gente precisa? Precisa buscar insumos em termos de mensuração de outras fontes, que foi, no caso, a gente pegou um pouco dessa iluminação dos caminhos que a PED tem mostrado. Mais do que isso também, como a migração ela tem uma relação muito forte com a busca de melhores oportunidades econômicas, a gente tem que sempre ficar com um olhar atento no que vem acontecendo nessas mudanças que vão poder influenciar. A gente não consegue colocar um número no modelo de projeção, mas a gente tem aquela coisa sintomática para a gente saber para onde vai caminhar. Então, diante dos elementos que nós tínhamos uma evolução de imigração que desde 1980, no caso, para a região metropolitana,
a região vinha apresentando saldos migratórios negativos. Tá? A gente tem essa informação da PED que ratifica a informação do censo. Só para ter uma ideia numérica, entre 2000 e 2010, a gente tinha um volume de imigrantes de uma perda líquida de menos 30 mil pessoas na área metropolitana. É em cima disso que a gente tem que pensar o futuro. Aí esse futuro, ele pode se alterar se houver alguma mudança muito significativa no âmbito econômico. Então, a projeção, na verdade, a gente não tem uma bola de cristal. A gente tenta ver os elementos que estão na mão. Então, nestas condições, num cenário que já vem sendo reproduzido desde 1980, a hipótese que nós elaboramos para migração é de continuidade da desaceleração. A gente não tem nenhum elemento agora que mostre que, a curto prazo, nós teríamos uma reversão dessa tendência e nem algum elemento que mostre que a migração poderia ter novamente o peso que já teve no passado no crescimento da população, tanto do estado de São Paulo, da região metropolitana e da capital. Interessante. Então, a tendência é uma continuidade dessa desaceleração. Agora, quando a gente fala nesse público dos migrantes de outros países, tem alguma estimativa, alguma projeção que possa acontecer algo diferente disso ou ainda é cedo para dizer? Não, então nós trabalhamos com a migração interna. Nas projeções de população são feitas com uma população fechada, com a migração interna. Aí somente interna. E a parte da migração internacional a gente não tem uma avaliação e talvez eu acredito que fosse até mais difícil porque, por exemplo, essa informação da PED, ela pode também estar subestimada porque existe muita coisa da clandestinidade nesse número que a gente não consegue apreender. Então, é muito mais difícil mensurar a gente conseguir mensurar esses migrantes realmente de outros países. O censo de 2010 apontou que a maior parte desses migrantes eram coreanos, chineses, eu ia te perguntar isso agora, né, bolivianos, paraguaios. Provavelmente a gente tem também um fluxo grande de haitianos, né, que vem para a construção civil, mas assim a gente não tem, é mais difícil ainda de se mensurar, quer dizer, a gente ficou mais restrito às informações censitárias por conta de que com a PED a gente não consegue abrir para saber quais são esses países, né? E tem, imagino também, deveria haver talvez uma análise até da situação de conjuntura internacional, né? Acho que mais um dificultador na hora de tentar fazer uma projeção nesse sentido, né, Sônia? Com certeza, porque na projeção a gente tem que considerar todas as hipóteses, né? Então é muito mais fácil para nós fazermos uma projeção a nível nacional ou a nível do estado de São Paulo do que cobrir a parte internacional. Sônia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter vindo aqui conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E o Primeira Análise, que é uma parceria da Univesp com a Fundação SEAD, volta no mês que vem.